E aí então, ele não perguntar, escuta, eu vou ter que te perguntar, estou observando a sua pele, está limpa, o que foi que você fez? E ele diria, foi Jesus que me limpou. O sacerdote e a religião iam ter que atestar que Jesus havia purificado o impuro. O livro de Levítico não diz especificamente por que uma pessoa seria curada, simplesmente que aquilo desapareceria dela. E quando isso acontecesse, ou se supostamente isso acontecesse, ele se apresentaria ao sacerdote. Mas não diz o porquê nem como essa pessoa seria curada. Mas agora esse sacerdote teria que atestar. Ele teria que dar a chancela pública do que Cristo havia feito. O que significa hoje para nós esse texto? O que significa para nós hoje a lei que dizia que a pessoa que tinha problema na pele ou a pessoa que tinha algum defeito não poderia se aproximar das coisas sagradas? Eu vou recorrer a Hebreus, capítulo 10. E eu quero que você leia com muita calma. Eu acredito que muitas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer aqui, mas não me importa, porque o que eu vou ler não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. E se você quer continuar acreditando que leprosos e pessoas aleijadas são impuras, então rasgue o livro de Hebreus e continue com a sua fé, sem problema. Vivemos num país livre, cada um pode crer no que quiser. Ora, visto que a lei, diz o autor de Hebreus, é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Você está entendendo o que o autor de Hebreus está dizendo? O que o Novo Testamento, aliás, Jesus nos ensina isso, Paulo em Romanos nos ensina quase algo semelhante a isso, aliás, eu acho que são duas cartas irmãs, no caminho das letras nós estudamos Hebreus e Romanos juntos. A lei era só uma sombra das coisas que ainda viriam, não é a imagem real das coisas. A lei não consegue aperfeiçoar os que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios ano após ano que se oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Sim, se eu ofereço o sacrifício e ele me torna puro, eu não preciso ficar sempre oferecendo. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. E então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O escritor de Hebreus está citando o Salmo 40, esse salmo é quase que uma profecia sobre Cristo. A Bíblia está dizendo que o que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, era uma sombra. Teve validade histórica, cultural para uma época e um momento, e uma cosmovisão, mas em Cristo aquilo não tem mais valor. Versículo 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas e holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove aquele primeiro mandamento e a lei para estabelecer um segundo na sua própria vida, que ele é o verdadeiro sacrifício, Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Você está entendendo um pouco mais porque quando as pessoas me falam isso pode ou não pode, é certo ou é errado, devo ou não devo fazer, eu digo isso não tem lógica. Eu não estou dizendo que não exista o que é certo e não exista o que é errado.
Eu não estou dizendo que existem coisas que tudo você pode e outras que você não pode. Existem, eu sei o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e não é pecado. Mas eu não faço ou deixo de fazer porque há uma lei, porque o tempo da lei passou. Porque se você só fizer ou não fizer porque está escrito, não adianta nada, porque dentro de você, você é a mesma pessoa. Lembra-se de Jesus quando ele disse no Sermão do Monte: não matarás, eu porém vos digo, quem odiar o seu irmão já matou? Você pode obedecer à lei e não matar, mas para Cristo dentro de você está o ódio, então você está em pecado. Não adulterarás, tudo bem, você não adulterou, você obedeceu à lei, mas na sua mente você já tem esse desejo, então você já está em pecado. A caminhada com Cristo não é uma caminhada de pode e não pode. Ele não trouxe uma segunda lei, Ele trouxe uma outra vida, uma outra consciência, uma outra essência, o seu Espírito habitando em nós. A lei do Antigo Testamento é um símbolo, é uma sombra. Olhar para o Antigo Testamento, para o leproso, para os defeituosos, imagem. Eu não concordo com isso, Zé. Problema seu. Rasgue o livro de Hebreus e não leia toda a Bíblia. Pegue só o que você gosta e invente a sua religião. Está tudo certo. O que isso significa para nós hoje? Significa a impureza do nosso pecado. Significa a nossa vida morta no pecado. Porque não entendemos que Cristo é aquele que nos purifica e nos transforma. Os impuros representam uma imagem hoje que nós temos com pecadores qualquer que sejam. Os defeitos impediam o toque no sagrado, era uma imagem do pecado que nos separa de Deus, mas a religião transformou isso em castas. A religião de hoje comete o mesmo pecado que cometiam os judeus do primeiro século num judaísmo tardio. Nós vemos hoje pessoas do cristianismo, entre evangélicos, que ainda tem essa ideia dos puros e dos impuros. Coloca aqui a porta, abre a janela, vocês estão aí para fora, vocês são puros, impuros, vão para o inferno, aquilo é pecado, e Deus não gosta de vocês. Certo, Jesus? É isso mesmo, fecha a porta que é só para nós. Aliás, hoje nós vamos participar da ceia. Esses 3 eventos que Lucas descreve para Teófilo, o terceiro deles é Jesus na mesa com os publicanos. Jesus na mesa com os publicanos. Todos eles são imagens de pessoas que os judeus diziam são impuros e não podem ficar perto de nós. Eu quero ler com você o Salmo 24. Vamos para o Velho Testamento. Já que você gosta do velho, vamos para o velho. Salmo 24. É um salmo de Davi. Já que você gosta de receber a unção de Davi, então vamos para o Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? Quem? Acho que Davi, que era um homem que vivia sob a lei, deveria dizer os que são puros, aqueles que não têm lepra, os que não têm defeito, os que não têm a perna quebrada, os que não têm defeito na face, não é verdade? Aqueles que não são corcundas, que não são defeituosos, que não têm nada na sua pele. Davi diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi, me perdoa, rasga o capítulo 24 dos Salmos e joga no lixo, porque o que você escreveu vai contra a lei.
Quem pode estar no monte do Senhor e quem pode estar na presença de Deus, na casa dele, são aqueles que são puros.